Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia 29 de janeiro. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 4 de São Marcos, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E Jesus lhes explicava o sentido das parábolas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas parábolas, Jesus sempre recorre a imagens e situações da vida do povo. É assim que ele nos fala. Por exemplo, da mulher que amassa o pão, o pescador que lança as redes e pega todo tipo de peixes, separa os bons e joga fora os ruins, a lamparina de azeite que fumega, mas ainda tem vida. Hoje, o Rabi da Galileia mostra terras e sementes. Como ele mesmo interpreta, a semente é a palavra de Deus. A terra, e existem vários tipos de terrenos, é o coração humano. A boa semente é a palavra de Deus. Como é bonito da parte de Deus ver o nosso coração como um terreno ao qual Ele confia o precioso tesouro da sua palavra, que ali deve germinar, crescer e frutificar. Sim, o semeador aqui é o próprio Cristo. E percebemos na parábola o quanto este semeador é generoso. Na sua semeadura, ele não escolhe terrenos e joga as sementes em todos os terrenos em sua volta, na esperança de que algum terreno vai germinar a semente e dar frutos. É a generosidade de um Deus que não escolhe quem vai participar do seu reino ou vai ficar de fora. É claro, entrar no reino dos céus ou ficar do lado de fora dele é uma questão que implica mais a nossa decisão do que a vontade de Deus. Porque por Deus mesmo, Ele quer que
todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E por isso Deus é generoso na sua semeadura. Mesmo que ele encontre em sua volta terrenos de todos os tipos, como uma terra batida, como um terreno pedregoso, ou um terreno que não permite que a semente crie raiz, ou um terreno espinhoso, ao qual as sementes serão sufocadas. Porém, Deus é generoso na sua semeadura. Ele joga as sementes em todos os cantos. Ele tem a esperança que a semente da sua graça vai germinar no coração de muitos. E por isso, Deus é o agricultor que jamais deixa de jogar as sementes da sua graça no meio do mundo. Em geral, os pregadores da palavra gastam boa parte falando dos terrenos estéreis, cobertos de abrolhos e que acabam negando o fruto ao semeador. Por isso mesmo, aqui vale meditarmos um pouco mais a terra boa, fértil, generosa. É aquela terra que acolhe a semente e permite uma boa colheita. Dá frutos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Tem santos na história da igreja que produziram 100 por 1. Outros 60 por 1. Outros foram santos menos conhecidos, mas não deixaram de ser generosos também na acolhida da semeadura de Deus e por isso conseguiram produzir apenas 30 por 1. Nem precisamos aqui recorrer ao exemplo de figuras conhecidas como Santa Madre Teresa de Calcutá, São Maximiliano Maria Kolbe, São Vicente de Paulo ou a nossa querida Santa Irmã Dulce, um São Padre Pio de Pietreutina. Foram terrenos férteis, foram terrenos generosos para com a semeadura de Deus. Foram terras boas e deram muitos frutos para o reino de Deus. Terra boa é a mulher que também gera os filhos e a eles se dedica de todo o coração. Mesmo com sacrifícios, cuida da casa e da cozinha, deixa as crianças arrumadinhas, bem alimentadas, ensina os pequenos a rezar, prepara as moças para o casamento. Terra boa é o homem que trabalha sério e não deixa faltar o necessário para a família, sem usar o cansaço como desculpa para se omitir. Acompanha o estudo dos filhos, corrige suas atitudes, orienta e aconselha. Sabe que o exemplo fala mais forte do que sermões. Terra boa é o filho que obedece aos pais e leva a sério as suas boas exortações. É a filha que ajuda a mãe em sua labuta e tantas vezes acaba agindo como a mãe dos irmãos mais novos para ajudar a própria mãe. Terra boa é o companheiro de trabalho que coopera com os novatos e lhes ensina as normas e os procedimentos da empresa. Em vez de acirrar a competição, estimula os outros a se destacarem sem medo de ficar na sombra. Aceita trocar de turno, substituir um faltoso e assume as tarefas mais penosas. Terra boa é o sacerdote sempre pronto a atender seus paroquianos, capaz de uma palavra de ânimo, um gesto de misericórdia, uma lágrima solidária. Não mede esforços para cuidar das ovelhas doentes, de ir atrás daquelas que se perderam. Todos sabem que podem contar com ele. Não é um agricultor preguiçoso, mas se gasta pelo bem do seu rebanho. Se por um lado, queridos irmãos e irmãs, temos a generosidade de Deus,
o divino semeador, que nunca desiste de semear em nossos corações a sua palavra, a sua graça. Um Deus que nunca desiste de trabalhar em nós a sua salvação, mesmo quando nos mostramos um terreno pedregoso, cheio de espinhos, ou uma terra batida, e Deus continua insistindo na sua semeadura. Por outro lado, para sermos terra boa e para correspondermos à semeadura de Deus, também temos que ser generosos. Por isso, supliquemos a Jesus, diante deste Evangelho, o nosso coração, que é tão cheio de diversos terrenos, mas que o nosso coração se deixe trabalhar a cada dia por esse divino agricultor, que saibamos a cada dia acolher a palavra deste agricultor, que é a semente que deve germinar e produzir frutos em nossos corações. Que a cada dia deixemos que o agricultor, com as suas mãos divinas, possam trabalhar dentro do terreno do nosso coração, para que nos tornemos cada vez mais terras boas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira, na devoção popular da igreja, é um dia para rezarmos de forma especial ao glorioso São José.